E nesse segundo bloco do programa eu tenho o prazer de receber aqui a empresária Alcinete Gomes, que também é tangedora. E a gente vai entender o que isso significa de fato na prática. Tem também a Joelma Oliveira, que é maquiadora, e também a Geriane Souza, que é assistente social. Sejam muito bem-vindas ao programa. Bom, eu quero começar, Alcinete, com você, né? Vamos tentar entender o que é isso, né? O que é tangedor? O que significa? Então, assim, é um prazer estar aqui com você no programa referencial. Tangedor é uma palavra pouco comum, né? Mas o tangedor é aquela pessoa responsável para abrir a atmosfera, liberar o ambiente espiritual para que a presença de Deus desça e o poder de Deus se manifeste naquele ambiente, né? E o Senhor me deu essa unção como tangedor. Eu também sou um milagre, porque eu não tenho teoria de violão. Eu nunca estudei música, eu não sei nome de notas, e eu toco violão, né, já há mais de 10, 15 anos, e agora o Senhor me chamou para tanger, que é o tangedor. Então o tangedor, ele faz isso, é uma responsabilidade no mundo espiritual e faz parte também dos milagres, porque é onde nós preparamos, através da música, nós utilizamos a música e preparamos esse ambiente para receber o milagre. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso com você. Interessante. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar. Né? Não é comum. Não é comum. Não é comum. Bom, mas eu sei também que Deus fez milagres, né, na vida de Geriane e de Joelma. Vamos começar com a Geriane. Geriane, que milagre foi esse que o Senhor fez na tua vida? Estou muito feliz de estar aqui, também agradecer a oportunidade. Dizer que o milagre que Deus fez na minha vida, Ele me curou do câncer. Eu tive um câncer na minha região mandibular, eu tenho uma cicatriz. E Deus fez esse milagre. Eu passei por um processo cirúrgico, mas um processo muito delicado, no qual o médico me falou que eu correria muito risco, inclusive, ou de morte ou de perder o meu paladar. Já tem mais de 8 anos que eu me operei e eu nunca passei um dia sem sentir o sabor dos alimentos. No seu caso, Joelma, como foi? Conta pra gente. De antemão, eu quero agradecer também por estar aqui com vocês, compartilhando de um milagre. Eu sempre falo que não é só um milagre, foram vários milagres que Deus fez na minha vida. E um dos primeiros milagres que Deus fez na minha vida foi, primeiro, me resgatar do mundo. Jesus me resgatou do mundo, me trouxe para a luz. Depois desse milagre, que para mim foi o milagre mais importante, primordial para a minha vida, Jesus, ele renovou toda a minha alma. Depois ele me permitiu eu passar por um processo muito doloroso, que foi quando eu fui diagnosticada com 2 tumores. Após os 2 tumores, eu pedi também para o Senhor me dar uma filha, porque eu queria ter uma filha. Os tumores eram aonde? Tumores na coluna, 2 tumores, uma na vértebra, na L2, o outro tumor no pedículo, que também na região L2 da coluna. Foram 2 tumores, os tumores em regiões bastante difíceis e de início muito difícil para tratar o tumor. Só que Deus, ele me deu graça, deu fé e os tumores eu fiquei curada. Só que após os tumores serem removidos, eu também tive um outro processo, que foi o processo da cirurgia mal executada, que também foi um grande milagre. Removeram os tumores, tiraram os ossos da minha coluna. Eu passei por 4 anos sem ossos. 4 anos sem ossos. E andei sem a vértebra. Após 4 anos, eu fui refazer toda a parte da minha coluna. Eu fiz uma artrodese, que também é uma cirurgia bastante difícil. E graças a Deus estou aqui. Estou aqui curada para a honra e glória do Senhor. Eu fiquei crendo o tempo todo que Deus realmente fazia milagres e Ele fez milagre na minha vida. Aleluia. Como foi essa experiência com Deus durante todo esse processo, tanto para uma como para outra, né? Esse período foi um dos períodos primordiais. Na minha vida eu entendi que um momento da dor foi um momento que eu me deleitei na presença do Senhor. Foi um momento lindo. E para mim, diferente de outras pessoas, que eu não sei, toda pessoa tem um jeito, tem uma forma de agir. Eu
adorei. E eu comecei a entender o ouro do processo. No tempo da dificuldade, da doença, tem o ouro. E eu entendi que se a gente pegar o ouro do processo, a gente pode estar utilizando o ouro para poder servir para dias seguintes. E foi isso que eu entendi. Deus, eu adquiri fé, muita fé. E hoje tenho uma fé ousada. Mas eu quero saber mais detalhes sobre esse milagre de vocês, né? Logo após o intervalo, a gente vai fazer só um pequeno intervalo e na volta você continua acompanhando esse nosso bate-papo. É um instante só. Bom, e de volta, vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a Geriane, que é assistente social, a Joelma, que é maquiadora, e a Alcinete, empresária e também tangedora, né? A gente já explicou aí para vocês o que significa ser tangedor, né, Alcinete? Bom, Geriane, mas eu queria que você falasse para a gente, né? Um pouco mais da tua experiência. Certo, então assim, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Eu era adolescente, eu não entendia. Eu fui para a igreja, ia com minha tia, com meus irmãos, lá eu aceitei Jesus. E assim, eu passei a minha adolescência toda aos pés do Senhor, me dedicando. Quando eu adentrei na faculdade, o meu comportamento mudou um pouco, as amizades, né? E nisso, conheci um namorado, tive um relacionamento que não foi muito bom depois no final. E eu sei que em 2012 eu descobri que eu estava com esse tumor. E naquele momento a minha pergunta foi por quê? Mas quando eu entendi o meu processo, que eu não entendi, eu fui entender depois que não era por quê, era pra quê. E no meu deserto, Deus me fortaleceu muito, então Ele mudou muita coisa na minha vida. A primeira coisa que Ele mudou foi a vaidade. Naquela época eu treinava excessivamente. Eu lembro que naquele período passava um programa na televisão que tinha o Pânico e eu dizia que eu queria ser igual aquelas paniquetes, eu queria ter um corpo daquele jeito. Então eu treinava, eu pagava um profissional para acompanhar, eu me alimentava tudo certinho. Então eu pensava muito sobre isso, então eu tinha um apelo, né, nas roupas. Então eu esqueci o que Deus tinha feito comigo anteriormente quando eu aceitei Ele lá na minha adolescência. Né? Então eu tive um apelo, mas problemas emocionais que eu não sabia. Quando eu passei pelo meu processo, anos depois, eu entendi que a falta de perdão, né, ela gera problemas emocionais. Esses problemas emocionais não tratados, eles geram problemas físicos. Eu passei por esse processo e eu só fui entender anos depois. E nesse processo Deus mudou muita coisa. Me cuido, né, gosto de me arrumar, de estar bonita, mas hoje eu não tenho mais aquele apelo excessivo, eu não me cobro tanto nesse sentido de estar sempre alinhada. E é importante que a mulher entenda isso, não é verdade? Ó, eu estou olhando aqui para vocês são mulheres lindas, maravilosas, né? Mulheres de Deus. E é importante que haja esse entendimento, não é verdade? Isso. Outro processo que Deus fez na minha vida, quando eu me operei, eu ia fazer a reconstituição do meu rosto, porque é uma cirurgia muito invasiva. Foi feito um enxerto e tirado um tecido das minhas costas. Eu tenho uma cirurgia enorme nas costas, mas eu não tenho problema de coluna. Foi tudo para o tratamento. E eu pensava muito nisso, porque eu me olhava no rosto, eu me sentia muito feia, mutilada. Mas Deus, Ele me tratou. Porque se eu passei por tudo isso, que não foi um processo fácil. Eu passei 39 dias internada. Nesse período eu fiz 3 cirurgias e foi um momento de muita dor, que eu senti muita dor. Eu entendi que se eu faço a cirurgia, meu rosto fica perfeito, não vai ter o mesmo impacto quando eu contar para as pessoas, porque elas não vão ver, elas não vão entender. Então, quando elas olham para mim, algumas pessoas perguntam: foi um acidente? Foi um acidente de moto? Acidente de carro? Aí eu falo que essa marca veio para servir como testemunho. Isso, como testemunho. Milagre, né? E eu entendi naquele dia, um dia, chorando, perguntando para Deus de novo por quê. Voltei, já tinha entendido para quê, voltei de novo por quê no meu rosto. E Deus me disse: porque o seu rosto é a marca da sua vaidade. Então, quando você tira isso, que você consegue conviver tranquilamente, e as pessoas dizem assim, ainda hoje, as pessoas olham para mim, em 2012 que eu operei, as pessoas olham para mim e dizem assim: mas por que você não faz a cirurgia? Eu digo: porque não tem necessidade, porque eu me amo assim, Deus me ama assim, e as pessoas que gostarem de mim, quiserem conviver comigo, vai ter que me aceitar assim. E o principal, você se aceita assim. Eu me aceito sim, mas eu passei um período sem aceitar, mas isso me tratou.
né? Então, assim, tudo isso mudou a minha vida, a minha forma de ver, a arrogância, a empatia. Então, assim, eu gerei amor pelas pessoas. Eu amava as pessoas, mas era um amor egoísta. Primeiro era eu, depois eram as pessoas. Hoje eu me dou para as pessoas, primeiro são as outras pessoas. Então, assim, eu estou disponível. Então, hoje eu tenho um coração servo. Meu coração é servir. Então, eu entendi que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Bom, pelo que eu estou ouvindo aqui, né, dos testemunhos e dessa missão de ser um tangedor, né, prepara-se todo o ambiente para que fale, né, desse amor de Deus. Acho que uma mensagem principal, né, que vocês estão deixando aqui é essa questão da fé, de você acreditar, de você se apropriar dessa verdade, de que Deus existe, de que Ele faz a mudança, de que Ele realiza esse milagre. Milagres ainda acontecem, né? Está aqui, olha, a prova viva. Amém. Elas, né? Eu quero encerrar o programa deixando a Alcinete cantar aí uma música que fala muito, tá? Ela tem uma letra incrível, então vocês podem cantar também junto. E a gente encerra o programa de hoje com esse cântico aqui maravilhoso, tá? Desejando a você aí que você creia, que você acredite, porque milagres existem e Deus existe. E muito obrigada a cada uma de vocês por ter participado do programa de hoje. Bom, então a gente encerra o programa com essa música e você já sabe, se quiser assistir o programa, nos acompanhar, você pode fazer isso também pelo canal do programa no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e com esse encerramento aqui belíssimo, aqui com essa voz de uma tangedora, né? Olha isso, gente. Nem importa que se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma